Preciso contar também sobre um péssimo negócio no Palmeiras que tem repercutido bastante mal. Tem novidade importante envolvendo o Palmeiras e a busca por um zagueiro que jogou na seleção brasileira de Carlito Ancelotti. Para completar, Allan Kardec procurando o clube no futebol brasileiro, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e a presença de Palmeiras e Flamengo entre os 10 melhores times do mundo. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que completou nesse mês de janeiro 37 anos de idade, jogador de números bem legais, por exemplo, Santos, São Paulo e Palmeiras. Chegou a fazer sucesso no Benfica e esteve na temporada passada no Atlético Paranaense, conseguiu acesso com o Furacão. O Allan Kardec está livre no mercado e em busca de oportunidades. Importante contar que para o Allan Kardec, nesse momento, a questão financeira não é um impeditivo. Ele não busca uma proposta muito vantajosa. Ele quer um projeto legal em que ele possa jogar em alto nível. É importante registrar que o Kardec está livre, ele não teve seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, mas tem mantido a forma física, aguardando por ofertas. Teve sondagens de times da Série B, decidiu recusá-las porque sonhava em ter a oportunidade de atuar numa equipe da primeira divisão. O que você pensa sobre o Kardec? Só vale a lembrança de que no ano passado, mesmo não tendo conseguido jogar com o Odair Hellmann por opção do treinador, ele termina a temporada como vice-artilheiro do Atlético Paranaense com apenas um gol a menos do que o Viveiros, tendo jogado muito menos minutos do que o colombiano. Para falar agora sobre o Brasil, que tem 2 times entre os 10 melhores do mundo. Você tem noção qual é seu palpite para os clubes brasileiros? Antes da resposta, só explicar que esse levantamento é da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que divulgou um ranking nas últimas horas com os 10 melhores times do mundo na atualidade. O Flamengo e o Palmeiras são os brasileiros que representam ou figuram entre esses 10 primeiros. Primeira colocação do PSG, equipe francesa. Segundo lugar do Real Madrid. O Chelsea aparece em terceiro. A Inter de Milão é a quarta. O Bayern de Munique é o quinto. E o Flamengo aparece na sexta posição. À frente do Barcelona, que é líder do campeonato espanhol. O Arsenal aparece em oitavo. O Palmeiras é o nono. E o Borussia Dortmund é o 10º colocado. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer se você concorda com a presença de 2 brasileiros entre esses gigantes do planeta. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que quer a contratação de um zagueiro que já esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Eu me refiro a Alexandro, brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Lille. Você vai lembrar dele no ano passado. Ele foi uma das surpresas nas convocações do Carlo Ancelotti, que havia ficado muito impressionado com confrontos enquanto técnico do Real Madrid contra o time francês. O Alexandro deixou excelente impressão. Vale a lembrança de que o Alexandro perdeu um pouco de espaço. Lá no Lille, ele havia se contundido no dia 14 de setembro contra o Toulouse. Voltou apenas no dia 3 de janeiro e a volta não poderia ter sido pior. Em apenas 13 minutos ele foi expulso e desde então tem jogado poucos minutos. Informação sobre o interesse do Palmeiras no Alexandro foi divulgada pelo site Nosso Palestra. Jogador que está avaliado em 20 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Nicola, chance desse negócio é grande? Não, é pequena. Outro atleta super badalado, com valores altos, em condição boa, que segue com o mercado no futebol europeu. Mas é mais uma tentativa do Palmeiras, que na busca por zagueiros já ficou frustrado por não fechar com o Nino e também com o Igor Júlio. Só para completar em relação ao Verdão, contar que o empréstimo gratuito fechado com o América do México pelo Rafael Veiga repercutiu muito mal entre torcedores do Palmeiras, Verdão entendendo que não tem o menor sentido liberar um de seus principais atletas sem custo. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E é hora de falar sobre um péssimo negócio, mais um do Palmeiras. Parece que Anderson Barros, Leila Pereira e companhia estão se especializando em comprar e vender jogadores muito mal. A última notícia que irritou torcedores alviverdes se dá pela saída de Rafael Veiga absolutamente de graça. O Palmeiras havia tentado, junto ao América, uma compensação financeira pelo empréstimo, não conseguiu. E o Rafael Veiga, que já se apresentou no futebol mexicano para jogar pelo América até dezembro, não vai custar absolutamente nada. Detalhe importante, o Veiga é um dos maiores ídolos do atual elenco e tinha valor de mercado de 10 milhões de euros. Ainda que o Palmeiras aceitasse emprestá-lo,
qualquer compensação financeira era absolutamente justa por alguém de enorme potencial. Não deu para vender para o futebol europeu, como o Veiga e o Palmeiras desejavam, beleza. Mas ou o mantém no grupo ou o empresta com compensação financeira e obrigação de compra. A verdade é que foi um negócio espetacular para o América do México, que vai ficar com um jogador que é caro, mas sem custos, e vai decidir no fim da temporada se compra ou não o Veiga. A operação de compra para o fim da temporada está marcado em 7,5 milhões de dólares. O problema é que esse é só mais um dos vários negócios ruins feitos recentemente pelo Verdão. Dá para lembrar, por exemplo, o Mikael, zagueiro comprado da Major League Soccer por 35 milhões de reais, foi mal pra caramba no Palmeiras e acabou sendo emprestado para a Major League Soccer sem custos. Ou então sobre o Facundo Torres, comprado por 73 milhões de reais e vendido um ano depois com um prejuízo de quase 30 milhões de reais. Isso sem falar no GFT, que custou 38 milhões de reais, no M. Martinez, que custou 47 milhões de reais, no Sosa, que chegou contratado por 90 milhões de reais, enfim, uma sucessão de erros. E o mais curioso é que as pessoas que erram no Palmeiras seguem de forma bem tranquila. O que você pensa sobre a saída do Veiga de graça? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quais as novidades do meu Palmeiras Parnamirim? Ô Ricardão, cara, você já parou para pensar que de 2025 para 2026 o saldo da balança comercial palmeirense é bem negativo? É que o Palmeiras negociou 6 atletas e contratou só um. O único reforço, o Marlon Freitas, os 6 jogadores que saíram. O Everton, goleiro, o Gilberto, lateral direito, o Mikael, zagueiro, o Aníbal Moreno, volante, o Rafael Veiga, meia, e o Facundo Torres, atacante. Então, o Palmeiras foi perdendo jogadores em praticamente todas as posições e só houve, não sei nem se dá para dizer que uma reposição, né? Porque o Marlon chega numa função de um segundo volante. Enfim. Hora de falar sobre o Palmeiras com uma constatação preocupante. O Verdão de 2025 já perdeu 6 atletas do seu elenco principal e contratou apenas um jogador. O único reforço, você sabe, Marlon Freitas, adquirido junto ao Botafogo. Saíram do Palmeiras Rafael Veiga, negócio por empréstimo com obrigação de compra para o América do México. Facundo Torres, negociado com o Austin num prejuízo de quase 30 milhões de reais. Aníbal Moreno, negociado em definitivo com o River Plate. Mikael foi reemprestado, agora para um time dos Estados Unidos, havia sido comprado no ano passado pelo Palmeiras por 35 milhões de reais. O Everton foi cedido sem custos para o Grêmio, enquanto o Gilberto, lateral direito da base, que chegou a frequentar treinos do time principal, foi cedido para um clube do futebol europeu. Diante desse cenário, com 6 saídas e apenas uma chegada, dá para afirmar que o elenco do Palmeiras hoje se enfraqueceu em relação ao do ano passado. Por mais que existam bons talentos na equipe de base, o Larsson foi promovido, o Belé vai ser mais utilizado, o Pacheco é alguém que tem aparecido com potencial. O próprio Abel Ferreira tem batido na tecla sobre a necessidade de contratações. A verdade é que o Palmeiras errou tanto nos reforços contratados em 24 e 25 que há uma enorme preocupação hoje em dia sobre possíveis novos reforços. Para que o Palmeiras contrate por contratar, o Verdão está evitando esse tipo de situação. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do segundo time mais rico do país, que tem dinheiro em caixa, mas que só contratou um jogador e perdeu 6. Minha família, mais um giro de notícias aí do Verdão para você acompanhar tudo e não perder nada. Peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, porque é muito importante quando você faz isso, porque o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai compartilhar esse vídeo para geral. Valeu? Peço humildemente para você. Então, rapaziada, dia 1º de fevereiro, o primeiro dia do segundo mês de 2026, você já pode comemorar, porque é o mês mais tranquilo que tem do ano. Então, muita atenção, tranquilidade e fica na atividade redobrada. Um grande abraço, até o próximo vídeo.